Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós louvamos a Deus por mais uma semana que o Senhor nos proporciona e já iniciando a nossa semana com o estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre estamos tendo o privilégio de estudar sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Esta lição que você está observando e que todas as semanas nós apresentamos a vocês. Estamos, meus amados irmãos, como o tempo não para, estamos já estudando a lição número 11 para 18 de março de 2018, portanto a nossa penúltima lição. Então, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar todo esse trimestre de lições, pôde aprender muita coisa. Estudamos aqui sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo, estudamos sobre uma salvação grandiosa, sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, sobre Jesus sendo superior a Josué e o meio de entrar no repouso de Deus. Também estudamos sobre Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Estudamos sobre a perseverança e fé em tempo de apostasia, sobre Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Estudamos na lição número 8, uma aliança superior. Lição passada, contrastes na adoração da antiga e nova aliança. E na retrasada, lição passada, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. E agora, lição número 11, estaremos estudando sobre os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Então aqui agora é o capítulo 12, capítulo 11 de Hebreus, que trata dos heróis da fé. E semana que vem estaremos tratando o capítulo 12, que é o encerramento e a grande maratona da corrida da fé. Nós queremos, irmãos, agradecer aos muitos irmãos que têm acessado esse vídeo, têm se inscrito no nosso canal, têm compartilhado os vídeos, e tem dado também aí feito o seu comentário. Logo embaixo do vídeo tem lá um local que você pode fazer o seu comentário e tudo mais. Também sempre avisamos que nós não só temos esses vídeos gravados, mas os nossos cultos aqui também são gravados. Você pode entrar aí no site www.ad de Assembleia de Deus, adpinheiro.com.br, www.adpinheiro.com.br. Você vai estar assistindo os nossos cursos de ensino às sextas-feiras, e também na página da igreja vai estar vendo esses comentários da lição que semanalmente nós estamos publicando para a glória de Deus. Então, meus amados, na lição de hoje vamos estudar a lição número 11 para 18 de março de 2018, cujo título é Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Então, muita coisa boa nesta lição. Ok, a nossa leitura bíblica se encontra em Hebreus capítulo 11, e nós vamos ver aí do versículo 1 ao versículo 8, depois vamos pular para o versículo 22 até o 26, e depois versículo 30 a 34. Então, o nosso texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então está aqui, irmãos, esse texto maravilhoso, e um texto que inicia, primeiro, conceituando fé. O que é fé? O escritor da carta aos Hebreus diz: a fé é o firme fundamento ou firme alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem, alguém conceituou, e eu achei muito interessante, alguém disse que fé é um pássaro que canta de madrugada enquanto o dia não amanhece. Fé é você levantar o pé para pisar no degrau e sem ver degrau, e quando você baixa o pé, o degrau aparece. Então fé, não é? Alguém disse que fé está ligada com a esperança e com o invisível, não é? Que aqui a gente pode distinguir, né, numa primeira mão, distinguir fé de esperança. Esperança, meus irmãos, geralmente ela está ligada a futuro, e a fé, ela geralmente está ligada a passado. Então, por que nós temos fé? Nós temos fé por causa das grandes obras que Deus já tem feito na história e tem feito na nossa vida. E isso nos leva a ter fé. Eu me lembro de um livro muito pequenininho que eu li no início da minha fé. O pregador, né, e o ensinador naquele livro, ele dizia que é errado a gente ficar: Deus, aumenta a minha fé, quando você está inativo. Então ele diz: olha, irmãos, a maneira de Deus aumentar a sua fé é você trabalhando para Ele. Então, na medida que você trabalha para Ele,
você vai vendo Deus operar, você vai vendo os milagres de Deus, as intervenções de Deus, e esse conjunto histórico do que Deus tem feito com você é que vai acrescentar a sua fé. Então, o escritor aos Hebreus, ele coloca aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É um conceito para quem realmente tem fé. Até o conceito de fé é para alguém que tem fé. Muito bem, queridos, a nossa lição está dividida em tópicos muito bem elaborados, né? Nós temos aqui no primeiro tópico, né, a fé que gera confiança em Deus. E aí nós temos o sacrifício de Abel, temos em segundo lugar o testemunho de Enoque, temos a confiança de Noé. São os três subtópicos do primeiro tópico. O segundo tópico trata da fé que faz ver o invisível. Nós temos aí a obediência de Abraão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fidelidade de José. Em terceiro lugar, a determinação de Moisés. E temos o terceiro tópico que fala da fé que dá poder para avançar. Nós temos a ousadia de Josué, a coragem de Raabe e, em terceiro lugar, o heroísmo de Gideão. Ok. E, por fim, uma conclusão, onde o autor, né, com muita perícia, né, o pastor Josué, ou José Gonçalves, digo, né, que é escritor, conferencista e comentarista de lições bíblicas da CBAD e pastor, né, da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então ele comenta com muita perícia essas lições, né? E na lição de hoje, e os irmãos sabem, nos diversos vídeos que a gente vem publicando, desde o terceiro, né, para cá, da terceira lição, nós temos apresentar para os irmãos a proposta que nós temos, que é de, aproveitando esse título aqui e respeitando o título que nós temos aqui, bem como o contexto da lição, a gente criar aí pelo menos 10 tópicos que sejam coerentes com o título da lição e que permita a você expandir a sua aula, expandir o seu conhecimento e de repente enxergar alguma outra coisa que não está comentada na lição. Até porque nós já explicamos que o comentarista, que tem uma bagagem muito grande, não é? Mas ele fica restrito pelo espaço, que não dá para colocar tudo. Então a gente faz sempre um comentário, como outros comentários que nós temos na internet, que vão acrescentando alguma coisa a você. Muito bem. Então eu queria, irmãos, destacar aqui, começando já com os nossos tópicos, sobre os gigantes da fé e seu legado para a igreja. Primeiro eu queria destacar aqui a figura de Abel. O texto bíblico diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Os irmãos sabem que Abel e Caim eram dois irmãos, filhos de Adão e Eva, e os dois oferecem seu sacrifício, né? Abel vai pegar ali das suas ovelhas, né, dos seus animais, um animal, e oferecer ao Senhor. E Caim, né, do fruto da terra, ele vai oferecer também um sacrifício para Deus. E alguém diz: Deus aceitou o de Abel porque Abel ofereceu animal e Caim ofereceu fruta e tal. Não. O que nós vemos biblicamente é que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E que Deus não atentou para Caim e nem atentou para a sua oferta. Aqui é um resumo do que mais ou menos aconteceu. Então nós queremos colocar aqui, irmãos, em primeiro lugar, Abel, o homem que se ofertou antes do seu sacrifício. Abel,
o homem que se ofertou antes do seu sacrifício. Então, não existe adoração, não existe sacrifício sem a figura do adorador. Antes de Deus olhar para a minha oferta, Deus vai olhar para a minha vida. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: oferta sem vida é abominação. Então, grande sacrifício para Deus não é o sacrifício quantitativo, mas o sacrifício qualitativo. Às vezes alguém pode levar muita coisa, mas sem qualidade, não é? A oferta que Deus se agrada, ou o nosso sacrifício, ela é a expressão, meus queridos, da nossa justiça. Eu faço o melhor para Deus, porque Ele é o melhor para mim. Então, nós não podemos preparar para Deus o pior, algo que não nos custe nada. Davi disse que não ia oferecer um sacrifício a Deus que não lhe custasse nada. Então, um sacrifício mais que quantitativo, um sacrifício qualitativo. Deus está olhando não somente para a oferta do adorador, para o sacrifício do adorador, mas Deus está olhando para o coração do adorador. O que é feito para Deus deve ser feito em integridade, e o que é feito para Deus em integridade, isto permanece para sempre. Então nós vamos ver que a fé de Abel, a Bíblia diz em Hebreus que mesmo depois de morto, essa fé ainda fala. Então, queridos, nós vemos que Abel ofereceu o seu melhor sem reservas para Deus. Então nós podemos colocar como tópico número 1 que Abel, esse campeão da fé, esse homem que aparece no elenco dos heróis da fé, Abel, o homem que se ofertou antes do seu sacrifício. Então, o nosso sacrifício ele deve ser a expressão da nossa justiça. Por que nós fazemos o melhor para Deus? Porque Ele é o melhor para nós. Os atos do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus, são atos de justiça. E nós podemos até dizer que quando nós entregamos para Deus a sobra da nossa vida, a sobra do nosso dinheiro, a sobra do nosso tempo, nós não estamos dando o melhor para Deus. E se Ele sempre nos dá o melhor, nós não estamos sendo justos. Mas eu quero colocar aqui que o nosso sacrifício, ele é a expressão da nossa justiça. Então nós temos aí o primeiro campeão da fé que aparece na nossa lição. Em segundo lugar, nós temos Enoque. Como diz o texto bíblico, diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Essa expressão trasladar, talvez algumas pessoas não saibam, mas ele foi arrebatado. Enoque não morreu como homens comuns morrem, ele foi arrebatado. E uma certa vez eu vi um pregador dizer uma expressão muito interessante, que eu quero colocar como segundo ponto aqui. Enoque, o homem que andou tanto com Deus, que ele nunca mais voltou. Enoque, o homem que andou tanto com Deus, que nunca mais voltou. Então, meus queridos, quando Deus é nosso tudo, quando Deus é o seu tudo, o mundo desaparece. Quando Deus é o seu tudo, o mundo ou o sistema mundano desaparece para você. Andar com Deus é igual à incompatibilidade com o sistema mundano. É como se figuradamente, Enoque tivesse alcançado uma comunhão tão perfeita com Deus que o mundo
perdeu o significado para ele, que ele se tornou incompatível para com o mundo, ele se tornou estranho para com o mundo e Deus o tomou para si. Deus é soberano, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Há momentos que Deus tem um servo seu implantado num lugar de crise e você está ali como luz do mundo e como sal da terra. E há determinado momento que Deus olha e diz: este mundo não é digno de que o meu servo permaneça nele. Aqui, dentre os heróis da fé, relata-se pessoas que andaram dispersas pelas montanhas, foram feridos ao fio da espada, foram apedrejados, foram rejeitados, andaram errantes pelos montes, e a Bíblia completa dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Então, queridos, a igreja do Senhor está na terra, a noiva do Cordeiro, o povo especial, zeloso e de boas obras está na terra, porque a igreja tem uma missão na terra. Mas, cessando essa missão, a esperança da igreja é que Jesus virá arrebatar o seu povo. Então, segundo lugar, Enoque, o homem que andou tanto com Deus, que nunca mais voltou. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nós vamos ver outro personagem. Nós vamos ver Noé. A Bíblia diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, desceu o dilúvio e consumiu a todos. O que aconteceu? Aquela geração tinha atingido um nível muito elevado de corrupção, de pecado, e Deus resolveu destruir a raça humana e disse a Noé que preparasse uma arca, que selecionasse os animais para colocar na arca, conforme está lá no relato bíblico, e que Deus iria mandar chuva, um grande dilúvio que inundaria a terra, mataria toda aquela geração, e somente aqueles que estivessem na arca, que é um tipo de Cristo também, a arca da salvação, esses seriam salvos. E nós sabemos que Noé, enquanto construía a arca, durante muito tempo, ele pregou a palavra, mas infelizmente só entrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 noras. 8 pessoas entraram na arca e mais aqueles animais que o Senhor determinou. Quanto aos animais, Deus não tem problema, o problema é com o homem. O homem, muitas vezes, a sua racionalidade é como que perdida, porque às vezes um animal irracional, ele obedece, ele se submete. Deus falou através do profeta Isaías, ele disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me compreende. Então, queridos, infelizmente, Noé, em terceiro lugar, Noé, o homem que creu no improvável, temeu ao que prometera e obedeceu ao que não entendia. Vou repetir: Noé, o homem que creu no improvável, temeu ao que prometera e obedeceu ao que não entendia. Pastor Walter Pereira, o que o senhor quer dizer com isso? Primeiro, Noé, o homem que creu no improvável. Não chovia naquela época, diz que a terra era regada por um orvalho. Então, chuva, dilúvio na dimensão que iria acontecer, nunca tinha acontecido. Mas a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós vimos aí o capítulo 11, o versículo 1, o conceito de fé. Então, Noé creu no improvável, naquilo que ele nunca tinha visto acontecer, provavelmente não aconteceria, mas ele creu que aconteceria. Temeu ao que prometera. Temeu a quem? A Deus que falou com ele. E obedeceu ao que não entendia. Então, irmãos, mesmo ele não entendendo como vai ser essa chuva, como é que vai ser esse dilúvio, como é que eu vou abrigar esses animais, como é que eu vou fazer? Bom, como vai ser, eu não sei. Mas se Deus mandou, eu vou obedecer. Eu posso não entender, mas eu preciso obedecer ao Senhor. Então, meus queridos, nós vemos que Noé, ele é um representante de Deus em meio a uma geração perdida. A geração estava corrompida, mas Deus viu ali o justo Noé. Deus nunca se deixou sem representante na face da terra. Às vezes nós olhamos a corrupção política, a corrupção até mesmo religiosa, mas nós queremos dizer que Deus nunca ficou sem representantes na terra. Deus nunca ficou sem os seus profetas na terra. Deus nunca ficou sem os homens que falam a verdade da sua palavra. E por mais que a iniquidade se multiplique, porque Jesus disse que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por mais que a iniquidade aumente, a corrupção, a degeneração, a moral, os valores invertidos, como nós estamos vendo hoje, mas Deus sempre terá seus 7.000 que não se dobraram perante Baal, ou que não se dobrarão perante Baal. Então, Noé é o representante de Deus em meio a uma geração perdida. Ele não se influenciou pela maioria. Nós temos falado muito isso aqui, irmãos, e às vezes nos ensinos da igreja. Você não pode acompanhar a maioria. Não, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A Bíblia diz que há um caminho largo e uma porta larga. Há um caminho estreito e uma porta estreita. E Jesus disse que pelo caminho largo e a porta larga, muitos entrarão. Mas, Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque, inclusive, esta porta, poucos a encontrarão. Então, nós temos que ficar ligados. Não é porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está dizendo, porque todo mundo está usando, que nós vamos fazer. Não, o nosso padrão é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele não se influenciou pela maioria. Ele ouviu a Deus em meio a uma geração insensível. Irmãos, como está a nossa sensibilidade para com Deus? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós cremos que Deus ainda fala? E nós estamos vivendo uma geração insensível. Uma geração, como diz o nosso pastor presidente, o reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, que é o pastor presidente aqui do estado de Alagoas, ele tem falado muito sobre isso, essa necessidade de nós nos policiarmos, nós buscarmos a santificação, e nós nos preocuparmos em mostrar para a nossa geração atual, ou para essa geração atual, aquilo que nós vimos no nosso passado. Então, eu aceitei Jesus em 1978, nessa brincadeirazinha, 40 anos, eu vi coisas que a geração de hoje não está vendo. Mas o Deus que fez no passado é o mesmo que pode fazer hoje? É o mesmo. Então, não é que Deus mudou. Não é que Deus não tenha mais poder de fazer o que Ele fazia. Quem mudamos fomos nós. Nós é que mudamos. E deixamos de fazer a nossa parte. Deixamos a oração, deixamos o jejum, deixamos a leitura da palavra de Deus, deixamos a assiduidade aos cultos, deixamos o temor de Deus. Então, e isto tem acontecido.
mas Deus nunca deixou e nunca deixará de fazer o que Ele tem que fazer. Agora, eu e você precisamos buscar fazer. Então, Noé, mesmo vivendo em uma geração insensível, ele teve a sensibilidade suficiente para ouvir a voz de Deus. E também nós vemos em Noé fé na palavra e não em resultados aparentes, né? Ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra e, meus queridos, como alguém diz, ele não ganhou o mundo, mas ganhou pelo menos a família, né? Às vezes a gente ganha o mundo e perde a família, mas ele queria que outras pessoas se convertessem, mas ele pregou e ninguém se converteu e nem por isso Deus não estava com ele. Então a fé dele é na palavra de Deus. Deus disse: faça isso, Moisés, e eu vou fazer aquilo. Moisés disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos aí então, terceiro lugar, Noé, o homem que creu no improvável, temeu ao que prometera e obedeceu ao que ele não entendia. Muito bem. Em quarto lugar, nós temos a figura de Abraão. Abraão, nós temos aqui colocações que dizem assim, pelo menos na nossa lição, no capítulo 11 tem mais menções a Abraão, mas diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E o escritor da carta aos Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. Então, algumas coisas interessantes para nós pensarmos. Primeiro, quanto à chamada de Abraão. Vocês não sabem que Abraão morava em Ur dos Caldeus, Tera era seu pai, e ele morava lá com a sua família, com Sarai, seu nome era Abrão, Sarai, e Deus o chamou. A gente sabe, conforme o livro de Josué, que os antepassados de Abraão eram idólatras, adoravam a lua, as estrelas, o sol, eram de Ur dos Caldeus, mas Deus, graciosamente, chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e farei de você uma grande nação. Muito bem. O interessante é que Abraão foi o homem que deixou suas garantias, família, terra, parentela, herança, para ir para uma terra herdar o que não sabia. Parece coisa de louco, né, irmãos? Abraão, o homem que deixou suas garantias, ou seja, família, terras, heranças, para ir para uma terra herdar o que não sabia. Aí nós perguntamos: como? Esse homem é louco? Como é que ele deixa o que já está garantido? Porque ele tem propriedades, ele tem seu pai, ele tem as heranças, ele tem tudo ali. E os irmãos sabem que naquela época o contexto da terra e da família, o apego era muito maior do que hoje. Hoje nós estamos aí numa geração que o filho viaja, vai embora, nem telefona para o pai, nem escreve, nem dá notícias, e a desagregação familiar, ela tem sido assim muito grande. Mas naquele tempo, uma sociedade campesina, vamos dizer, viviam no campo, viviam armando tendas, não tinha assim um local fixo ainda, e viviam, mas a família era muito unida. E Abraão atende esse chamado de Deus. Então, Abraão é o homem que deixa suas garantias para ir para uma terra herdar o que não sabia. Então, sair sem saber para onde ia. Aí nós dizemos: Abraão era louco? Não.
Ele teve fé na palavra que Deus falou para ele. E muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida parece loucura, né? Mas a gente precisa crer, né? Crer que Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que Ele possui de nos surpreender sempre. Muito bem, também Abraão, o homem que já amortecido se tornou pai de nações. Aqui a gente tem que ser breve, irmãos, mas a gente sabe que a promessa feita a Abraão, até se cumprir, que era o nascimento de um filho, durou 25 anos. Às vezes, irmãos, a gente está esperando uma coisa 1 mês, 6 meses, 1 ano, não recebemos, já bate o desespero. Eu tenho dito muito aqui à igreja que eu tenho um pedido nas mãos de Deus, que pelo menos agora em janeiro completou 40 anos e até agora eu não recebi. Mas creio que Deus é poderoso para cumprir. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Abraão vai para a terra que Deus prometeu, chega lá, é interessante perceber que a terra está ocupada pelos cananeus, pelos povos daquele lugar. A terra que Deus disse que ia dar para ele, chega lá, está cheia de povos morando. É como você receber uma promessa e dizer, vá que eu vou te dar um apartamento. E você chega lá, o apartamento está com um inquilino. Você diz, não, acho que eu estou ficando maluco. Alguma coisa está errada na minha vida. Mas trabalhar com Deus é trabalhar com surpresas, é trabalhar, né, com essa capacidade que Deus tem de nos surpreender sempre. Então, Abraão, o homem que já amortecido, se tornou pai de nações. Quando Abraão tinha 100 anos, ali 100 anos, né, nasce então Isaque, o seu filho. Sara chega a rir, né, quando o anjo disse que ela vai conceber. Meu Deus, uma mulher com 90 anos vai conceber mais o quê? Né, e sorriu. Né, aquele sorriso de Sara foi um sorriso irônico, porque ela não acreditou que fosse possível, né, Deus cumprir aquilo. Mas a Bíblia diz que Abraão, o homem já amortecido, né, porque sexualmente, vamos dizer, já estava inoperante, né? Sara também já estava inoperante, né? Já tinha passado a fase que a mulher pode conceber, né? Mas Deus, irmãos, é Deus que opera milagres. Por isso que ela usa esse termo aqui, que Abraão, um homem já amortecido, se tornou pai de nações. Nasceu Isaque, quando Abraão já tinha 100 anos, e de Isaque veio Jacó, de Jacó veio José, vieram os patriarcas, e hoje nós estamos aqui com a geração de Abraão. Muito bem, então, em primeiro lugar, Abraão, o homem que deixou suas garantias. Em primeiro lugar, no quarto tópico, né, irmãos? Abraão, o homem que deixou suas garantias. Segundo lugar, Abraão, o homem que já amortecido, se tornou pai de nações. E em terceiro lugar, Abraão, o homem que teve fé para obedecer a Deus quando Deus lhe pediu o que ele tinha de melhor. O que é isso? Isaque nasce, os irmãos conhecem bem a história, lá na frente Deus pede o seu filho em sacrifício. Ora, irmãos, imagine algo que Abraão esperou durante 25 anos. O menino devia ser um menino bonito, e agora Deus diz, eu quero seu filho para mim. E ele vai até o Monte Moriá, né, obedecendo a Deus, deita o seu filho no altar do sacrifício. E quando ele levanta o instrumento para executar seu filho, o anjo brada e diz, não faças tal, Abraão, porque agora sei que temes a Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão ofereceu seu filho, porque apesar dele não ter feito a execução ali, mas no seu coração era como se ele já tivesse executado. Ele sentiu as dores de ter perdido seu filho, ele sentiu tudo, e Deus viu no seu coração que toda motivação, todo direcionamento, né, toda disposição de Abraão era para oferecer o seu filho.
Então está aí essa figura de Abraão que deixa para nós este legado. A proposta da nossa lição são os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Já falamos aqui de Abel, já falamos de Enoque, já falamos de Noé e agora de Abraão. Em quinto lugar, nós vamos ver José, o homem que entendeu pela fé. E nós vamos enumerar aqui 4 pontos interessantes que José entendeu. Os irmãos conhecem também a história de José, aquele jovem que teve sonhos de Deus, né? E porque ele revelou seus sonhos para os seus irmãos, isso gerou inveja, né? Jacó também cismou de dar uma túnica colorida para José. Aí é que havia a inveja dos seus irmãos aumentaram, e ele contou o sonho para os seus irmãos, para o seu pai. Aí o caldeirão ferveu e, por fim, né, os irmãos de José o vendem para o Egito. Vende lá para aquela companhia de ismaelitas, né, que o levam para o Egito. Muito bem, e lá no Egito Deus usa José para ser o salvador do mundo. Todos nós sabemos essa história. Mas o que José entendeu pela fé? Primeiro, que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O que Deus prometeu nos sonhos de José, apesar de todas as circunstâncias posteriores parecerem que José estava na contramão, não é? Que aquilo que Deus prometera não iria se realizar, lá na frente Deus cumpriu a sua promessa. Em segundo lugar, também José entendeu pela fé que os homens nunca podem frustrar os planos de Deus, que quando muito suas intervenções nos canalizam para o processo idealizado por Deus. Vou repetir, José pela fé entendeu que os homens nunca podem frustrar os planos de Deus, que quando muito as intervenções desses homens somente nos canalizam para o processo idealizado por Deus. Então, irmãos, os irmãos de José, que pensaram que venderam ele para o Egito, na realidade, eles pagaram a passagem dele para que ele fosse para o Egito, onde Deus já predeterminadamente havia organizado tudo para que lá ele se constituísse governador do Egito e salvador do mundo. Em terceiro lugar, José, o homem que entendeu pela fé que esquecer o passado amargo e estar livre das amarras é o caminho para o crescimento, não é? Que esquecer o passado amargo e estar livre das amarras deste passado é o grande passo para o crescimento. Pastor Valdo, em que o senhor fundamenta isso? Eu fundamento quando José, lá no Egito, nasce os seus filhos, né? Efraim e Manassés. O Manassés foi o primeiro e depois Efraim. Ao primeiro ele colocou o nome de esquecimento e o segundo ele colocou o nome de crescimento. Então, meu irmão, enquanto você não esquecer o passado amargo, você nunca vai crescer. Enquanto você estiver amarrado a um passado de sofrimento, não é? Você precisa entender esse passado de sofrimento como um caminho que Deus traçou para que você fosse o que você é hoje, para que você seja o que você é hoje, né? E não ficar frustrado e nem traumatizado. Então, José, ele entendeu pela fé que esquecer o passado amargo é estar livre das amarras para o crescimento. E em quarto lugar, ele entendeu que quando Deus nos esvazia, pode estar construindo em nós um celeiro de bênçãos para os outros. Está aí, irmãos, outra bênção extraordinária que José entende como herói da fé. Também
vamos aqui perceber Moisés. Moisés, nós temos dois textos aqui no livro na carta aos Hebreus, que diz que pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. A primeira coisa, os pais de Moisés tiveram fé, né, e esconderam o seu filho, que era um filho bonito, e não temeram o mandamento do rei. O faraó tinha determinado que era para executar todas as crianças dos hebreus, né? O versículo 24 diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é que nós elencamos aqui em 6º lugar? Moisés, o homem cujos pais entenderam que a ira dos homens não pode suplantar os projetos de Deus. Vamos lá. Moisés, o homem cujos pais, que a fé aí foram dos pais, né? Cujos pais entenderam que a ira dos homens não podem suplantar os projetos de Deus. O salmista, no Salmo 124, ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Muito bem, Moisés, o homem que percebeu que todo prazer sem Deus se reverte em pobreza da alma e que todo vitupério com Deus se traduzirá numa recompensa eterna. Que coisa gloriosa, irmãos. Ficar no palácio ou acompanhar o povo no deserto. Moisés disse: ficar no palácio é ter o gozo do pecado por um pouco de tempo, mas acompanhar o povo de Deus, ter o vitupério de Cristo, é ter uma recompensa eterna. Também ele entendeu que quando o reino de Deus for nossa prioridade absoluta, Deus cuidará de nós com o que Ele tem de melhor. Então aqui, bem resumidamente, irmãos, está aí cada ponto para você destacar sobre Moisés. Temos em 7º lugar um outro campeão da fé, chamado Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, nós estudamos em lições aí passadas, né? E esse homem, como Moisés, ele também, para se reafirmar na sua liderança, ele enfrentou desafios. Mas Josué é o homem que, pela fé, entendeu que muitas vezes é preciso parar de agir para deixar Deus ser Deus em nossas vidas. É preciso parar de agir, abdicar das nossas instrumentalidades humanas para que Deus manifeste realmente o seu poder. Às vezes, irmão, é preciso você parar de agir. Há momentos que você tem que agir e há momentos que Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando acontece isso aqui? Quando Josué chega diante da grande cidade de Jericó, murada com muros largos e tudo mais, e Deus diz que ele não vai usar espada, não vai usar canhão, não vai usar metralhadora, não vai usar nada, até porque não era arma da época, mas ele não vai dispor das armas que ele tem, né? Eles vão apenas levar cântaros, tochas e vão dar um grito, e com esse grito a muralha cai. Mas quem derrubou a muralha de Jericó? Não foram as trombetas, não foram os gritos, não foi Josué com a espada. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi a fé. Então, a fé para obedecer às instruções de Deus foi que fez com que aquela muralha caísse. Então, Josué que enfrenta esse grande desafio, né? Deus confirmou em Josué o Moisés que havia dentro dele, né? Porque o grande medo, né, o grande temor de Josué era
Deus não agiu como agiu quando estava com Moisés. Não é? Mas, meus queridos, quando Deus vai na nossa frente, tudo se resolve, todo monte cai por terra e fica aplanado. Se há o mar, ou o mar se abre para você passar a pé enxuto, ou você vai andar sobre as águas. Agora, que Deus vai tomar uma providência, vai. Josué é o homem que pela fé entendeu que muitas vezes é preciso parar de agir para deixar Deus ser Deus em nossas vidas. É preciso abdicar das instrumentalidades humanas para deixar Deus manifestar o seu poder em nossas vidas. Oitavo e antepenúltimo lugar, nós temos a figura de Raabe, também uma heroína da fé. A mulher excluída, Raabe, a mulher excluída, que pela fé enxergou o que os nobres em suas grandezas não conseguiram ver. Os irmãos sabem que Raabe, ela escondeu aqueles espias que Josué mandou na terra. E porque ela escondeu os espias, né? Ela disse para os espias que o seu povo estava temendo. Eles ouviram o que Deus tinha feito através do seu povo lá no Egito e no deserto e tudo, e eles estavam tremendo, desfalecidos. Mas eles não tomaram a atitude correta, né? Eles não optaram pelo Deus de Israel. Mas essa mulher, que era uma prostituta, Raabe, a prostituta, a mulher excluída, pela fé, enxergou o que os nobres em suas grandezas não conseguiram ver. Ela teve fé para discernir o posicionamento vitorioso, né? Glória a Deus. Se você perdeu tudo, disse um certo pastor, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. E Raabe, eles dizem aos espias: olha, coloque um fio de escarlate aí na sua janela, e quando a gente vier para destruir a cidade de Jericó, nós vamos poupar a sua vida e a vida da sua família. E Raabe, irmãos, não só foi livrada, né? Teve o grande livramento com a sua família da morte, da destruição, como também chegou a fazer parte da genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nono e penúltimo lugar, nós vemos outro herói da fé, Gideão, né? O homem que aprendeu que a minoria com Deus é maioria. Os irmãos, aqui resumido assim bem rápido, né, essa história, nós sabemos que o povo de Deus estava oprimido pelos midianitas, e Deus chama Gideão. E Gideão diz: mas eu sou, a minha família é a menor, eu sou o menor da minha família, a minha casa é a menor da nossa família e tal, ou seja, eu não sou nada. E Deus diz: vai nesta tua força. E ele escolhe um exército, irmãos, de 32 mil homens, que já era pouco para enfrentar os midianitas. Mas aí Deus diz: não, esse povo que está com você é muita gente, mande que os covardes e medrosos voltem. E ele deu um grito lá para que os covardes e medrosos voltassem. Irmãos, 22 mil homens bateram em retirada. 22 mil homens. Então ele ficou aí com 10 mil para a batalha. 10 mil. E aí, não já era pouco, mas Deus disse: não, leve lá para as águas aqueles que lamberem a água como cão, se separa para um lado, aqueles que se ajoelharem e pegarem a água e beberem, você separa para o outro lado. E esse grupo que se abaixou com a arma na mão e bebendo com a mão, foi um grupo de 300 homens. 300 homens. Irmãos, loucura. 300 homens para enfrentar o exército dos midianitas, que a Bíblia diz figuradamente que eles enchiam a terra. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Gideão venceu aquela batalha, né? A Bíblia diz, o Senhor falando: operando eu, quem impedirá? Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Glória a Deus, que Deus, Ele não se restringe
a força do braço. Então Deus disse: não, você vai só com 300, que é para amanhã vocês não dizerem que foi na força do braço de vocês que vocês ganharam a batalha. E eles foram com 300 irmãos, e Deus abençoou, e eles venceram a batalha, porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus está contigo, ainda que você seja minoria, a minoria se transforma em maioria. Glória a Deus. E por último, eu quero mencionar aqui que o texto fala dos profetas. Dos profetas. Olha, glória a Deus. Termina o texto dizendo: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Muito bem. Nós poderíamos elencar, irmãos, muita coisa aqui dos profetas, mas eu quero apenas mencionar que os profetas, pela fé, descobriram, primeiro, que agradar a Deus pode ser igual a enfurecer os homens. Então, na medida em que os profetas obedeciam a Deus, eles geravam nos homens fúria. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra confrontadora. Deus não fala o que você quer ouvir. Deus não te dá o que você quer. Deus fala o que você precisa ouvir e Deus te dá o que você precisa receber. Então, eles entenderam que agradar a Deus pode ser igual a enfurecer aos homens. Em segundo lugar, que quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele envia. Quando Deus envia, Ele cuida de você. E quando Ele cuida de você, Ele exige de você. Os profetas aprenderam isso. Em terceiro lugar, que ser profeta é dizer o assim diz o Senhor. O profeta não diz o que quer. O profeta não diz o que sente. O profeta não diz o que deseja. O profeta diz aquilo que Deus manda que ele diga. Que Deus levante muitos profetas. E em quarto lugar, o profeta entende que a missão de Deus será sempre maior do que ele mesmo. Por isso que os profetas, quando Deus chamava, ele dizia: ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Por quê, irmãos? A missão que Deus dá ao profeta é maior do que o profeta. Sempre será maior do que o profeta. E eles também descobriram pela fé que dizer o que Deus manda é igual a correr riscos. O profeta vivia no calabouço, vivia preso no tronco, vivia fugindo como Elias, vivia como Jeremias, conquistando a inimizade do rei, a inimizade dos profetas, a inimizade dos sacerdotes, dos vizinhos, dos parentes, de todo mundo, por conta da poderosa palavra de Deus. Mas pela fé, a Bíblia diz que eles venceram. E se eles venceram, eu vou vencer e você também vai vencer. Meu querido irmão, minha querida irmã, queridos irmãos, que Deus vos abençoe, que esta palavra simples, porém objetiva, fique guardada no seu coração. Se você apreciou este vídeo, gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu, aqui logo embaixo você vê aí onde se inscrever, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu like e embaixo coloque o seu comentário, ainda que seja uma crítica, a gente vai tentar melhorar. Deus te abençoe, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, que Deus te abençoe.